O que acha das garotas com suas novas saias curtas? Elas são muito bonitas, mas essas são horríveis. Poucas garotas têm pernas bonitas. Você quer que sua namorada use e ela usa. E você gostaria que sua mãe usasse uma? Ah, muito gorda. 1964 teve de tudo um pouco. O Congresso protegeu os direitos civis, a Suprema Corte apoiou a liberdade de imprensa e nenhum presidente dos Estados Unidos foi assassinado. Parecia que as coisas iam na direção certa. Essa direção nos levaria a 1965, que veria grandes escaladas na Guerra do Vietnã, Índia e Paquistão lutando violentamente por Caxemira e a morte de Winston Churchill. Enquanto isso, a banda de Lou Reed passaria a se chamar Velvet Underground. A Lucky Debonair venceria o Kentucky Derby. E o diretor Russ Meyer nos traria o Cidadão Kane, dos filmes de dançarinas gogo-violentas. Vocês querem publicar alguma coisa, garotas? Vamos ver quem é a verdadeira covarde. Agora vamos levar vocês pelas notícias, cultura, esportes, entretenimento e tudo o que foi estranho em 1965, porque este é o Timeline. Beleza, esperamos que você sonhe com Ginny, porque este episódio é todo sobre 1965. Mas antes de começar, inscreva-se no Weird History e conte nos comentários quais aspectos dos anos 60 mais te interessam. Agora, você está pronto para descobrir o que aconteceu no ano em que a primeira loja de sanduíches Subway foi inaugurada? Pode deixar comigo, gata! Em 1959, o cartunista Robert Crumb fez uma revista em quadrinhos caseira sobre seu gato, Fred. Ele faria outra em 1960. Só que nessa, ele mudou o nome do gato para Fritz. Crumb continuaria produzindo as histórias de Fritz, o gato, para sua própria diversão até janeiro de 1965, quando o personagem faria sua estreia em publicação na edição 22 da revista Help, publicada por Harvey Kurtzman, que também publicava a Mad. A primeira história, Fritz chega com tudo, mostra o personagem título levando uma gata para casa e tirando a roupa dela para poder catar pulgas do pelo. Em 2 de janeiro, o quarterback da Universidade do Alabama, Joe Namath, surpreendeu o mundo do futebol americano ao recusar assinar com o St. Louis Cardinals da NFL e optar pelo New York Jets da AFL. Joe disse à imprensa que considerava Nova York excelente e queria mais que dinheiro. Dito isso, o contrato de $427 mil que ele assinou foi, na época, o mais lucrativo já assinado por um novato em qualquer esporte. Mo Howard, Champ Howard e Larry Fine começaram a se apresentar como os Três Patetas em 1922. Champ acabou sendo substituído por seu irmão Jerome Curly Howard. E entre 1934 e 1946, os Patetas estrelariam mais de 90 curtas de comédia. Devido a um derrame, Curly foi substituído por Champ e posteriormente por Joe Besser e Joe Dorita. A formação final faria uma série de filmes para o cinema, sendo o último uma comédia chamada Os Fora da Lei Estão Chegando, lançada em 13 de janeiro. Em alguns dias vamos rir de tudo isso pensando em como foi bobo da nossa parte nos preocuparmos. Rindo! Você considera a riqueza um crime? De jeito nenhum. Mas pode se tornar um fardo. Mas de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até 15 de fevereiro de 1965, o Canadá não tinha uma bandeira oficial. O primeiro-ministro Lester Pearson formou o comitê em 1964 para resolver o problema. O plano dele foi polêmico, pois muitos queriam manter a Union Jack. Acredito que hoje uma bandeira desenhada em torno da folha de bordo simbolizará e será um verdadeiro reflexo do novo Canadá. O comitê de Pearson apresentou 3 opções, incluindo o famoso design da folha de bordo, criado pelo historiador George Stanley, da Universidade Mount Allison, inspirado na bandeira do Royal Military College of Canada. Você não tem, talvez, medo do que pode acontecer com você como resultado dessas revelações? Ah, sim. Provavelmente eu já sou um homem morto. Em 21 de fevereiro, o líder dos direitos civis, Malcolm X, estava falando para a organização da unidade afro-americana no Autobahn Ballroom, em Manhattan, quando uma voz gritou a palavra com N e disse: "Tira a mão do meu bolso."
Vi Malcolm com a mão levantada. Ele pediu calma para ficar tranquilo. Então começaram os tiros e a mão dele ficou tensa. Lembro disso. Eu me virei rapidamente e a próxima coisa que vi foi Malcolm caindo para trás, já sem vida. Ele foi levado rapidamente ao Hospital Columbia Presbyterian, mas foi declarado morto pouco depois de chegar. Isso parece ser resultado de um conflito interno dentro do movimento nacionalista negro. Antes de seu assassinato, Malcolm X trabalhou com o autor Alex Haley no livro que seria publicado póstumamente como A Autobiografia de Malcolm X. E em 18 de novembro de 1992, o filme Malcolm X, de Spike Lee, baseado nesse livro, estreou nos cinemas. Eu disse a ele, tira a mão do meu bolso, vamos, irmão! O filme foi um sucesso, com críticas entusiasmadas e indicação ao Oscar para Denzel Washington. Você quer me dizer que meus filhos têm andado por Salzburgo vestidos apenas com algumas cortinas velhas? Quando algo me incomoda e estou triste, tento pensar em coisas boas. Que tipo de coisa é? Em 7 de março, ativistas dos direitos civis, entre eles o futuro deputado John Lewis, iniciaram uma marcha de Selma, Alabama, até o Capitólio Estadual em Montgomery. A ação visava homenagear Jimmy Lee Jackson, diácono de 26 anos, recentemente baleado e morto por um policial estadual. Este tribunal pertence ao povo do condado de Dallas, e estas são as pessoas do condado de Dallas que vieram se registrar. Você deve entender que isso é uma questão nacional, não apenas de Selma. Logo fora de Selma, 200 policiais estaduais ordenaram que se dispersassem e começaram a lançar gás lacrimogênio e agredir a multidão com chicotes e cacetetes. 17 manifestantes, incluindo Lewis, foram hospitalizados no ataque. A espaçonave soviética Voskhod 2 decolou em 18 de março, levando os cosmonautas Alexei Leonov e Pavel Belyaev. No espaço, Leonov flutuou por 12 minutos, preso a um cabo, e o vácuo expandiu tanto seu traje que ele não conseguia voltar para a nave. Arriscando asfixia e descompressão, ele soltou parte do oxigênio para esvaziar o traje. E funcionou. Leonov conseguiu voltar, tornando-se o primeiro humano a caminhar no espaço. Este episódio de Timeline é oferecido por... As donzelas de Bradford deveriam roubar o novo acabamento de tecido Linet dele. Não bastaria apenas borrifar e aprender. Agora sinta a gente agora. Eu sou segurança e tenha um bom dia. O que está acontecendo aqui? O acabamento de tecido Linet restaura o aspecto leve e novo de algodões e tecidos milagrosos. Talvez eu devesse tentar isso. No dia 19 de março, o secretário-geral do Partido Comunista Romeno, Jurgij Jurgil-Dej, faleceu. E em 22 de março, ele foi sucedido pelo membro do Politburo, Nicolae Ceausescu. Ceausescu rapidamente afrouxou a censura à imprensa, o que o tornou popular. Mas isso não duraria. Sob seu governo, a vigilância em massa e abusos de direitos humanos viraram padrão. Dissidentes eram rotineiramente presos, e a Romênia ganhou a reputação de ser uma das nações mais repressivas do bloco oriental. Uma reputação que manteria até sua remoção do poder em 1989. Em 1964, o estudante de design industrial John Spinello inventou o jogo de tabuleiro Operação e o vendeu para um designer de brinquedos por dólares, com a promessa de um emprego após a graduação. Spinello nunca conseguiu esse emprego, mas seu jogo, que era baseado em jogos de arame já populares e comuns em feiras, seria produzido pela Milton Bradley e colocado à venda em 27 de março de 1965. Operação. É Operação, o jogo melequento da Milton Bradley para patos bobos. Cuidado, se você encostar nas laterais, você perdeu, Charlie. Desde então, o jogo já vendeu mais de 50 milhões de cópias. Em janeiro de 1964, Ian Fleming começou a trabalhar em um novo romance de James Bond, intitulado O Homem com a Pistola de Ouro. A saúde debilitada tornou o progresso lento, levando sua esposa a escrever ao irmão que é doloroso ver Ian lutar para dar vida a Bond.
Fleming então morreu de um ataque cardíaco em 12 de agosto de 1964. Seu último romance de Bond seria lançado em 1º de abril de 1965. Acredito que o Astrodomo terá impacto econômico ainda maior no futuro crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade. Nós não somos apenas grandes nos esportes e no entretenimento, mas somos o maior entretenimento dos Estados Unidos. O beisebol profissional sempre foi um evento ao ar livre. Em 9 de abril, Astros e Yankees disputaram o primeiro jogo de beisebol profissional em local fechado, no Astrodome de Houston. O evento reuniu cerca de 48 mil pessoas, incluindo o presidente Johnson e sua esposa. Apesar de alguns jogadores reclamarem da dificuldade de ver bolas altas por causa do teto, todos ficaram impressionados com a estrutura e jornalistas esportivos a compararam ao Taj Mahal. Em 15 de novembro de 1959, 4 membros da família Clutter de Holcomb, Kansas, foram brutalmente assassinados em sua casa. Os assassinos, ex-presidiários Harry Smith e Richard Hickok, haviam sido informados erroneamente sobre dinheiro na casa. A história serviria de base para o romance de 1966 de Truman Capote, A Sangue Frio, amplamente considerado como o primeiro relato de true crime. Smith e Hickok, no entanto, não viveriam para ver a publicação, pois foram enforcados pelo crime em 14 de abril de 1965. Em 1962, Warren Buffett começou a comprar ações da empresa têxtil Berkshire Hathaway. E em 1964, ele fez um acordo verbal com o presidente da empresa, Seabury Stanton, para vendê-las de volta por $0,50 cada. Mas quando Warren Buffett recebeu a oferta por escrito, o preço era de apenas $37,5. Irritado, Buffett comprou mais ações e assumiu o controle da empresa em 10 de maio de 1965, após o que demitiu tanto Stanton quanto seu filho. De acordo com Keith Richards, ele escreveu o riff de Satisfaction enquanto dormia. E em 10 de maio, os Rolling Stones entraram no Chess Studios em Chicago para gravá-lo. Insatisfeitos com a primeira tentativa, eles foram aos estúdios RCA em Hollywood em 12 de maio para uma nova tentativa. Richards usou um pedal de fuzz na guitarra para simular metais, acreditando que seu riff deveria ser tocado por eles e planejando remover o efeito depois. Mas o resto da banda adorou e o convenceu a deixar como estava. No início de 1965, o gerente de marketing da Campbell, Donald Gork, foi encarregado de criar um novo macarrão enlatado que agradasse adultos e crianças. Gork e sua equipe rapidamente decidiram pelo macarrão em formato de O e pelo nome Spaghetti O's. A pesquisa de marketing indicou que crianças e pais ficaram tão animados com o novo produto que a Campbell pulou os testes regionais e lançou-o nacionalmente em 16 de maio. Como espaguete marrom que vai ficar na sua colher. Determinado a encontrar uma maneira de suprimir o chiado de fundo persistente que era padrão nas gravações de áudio analógicas, o engenheiro de som Ray Dolby fundou a Dolby Laboratories em 18 de maio. No mesmo ano, o laboratório lançou a primeira versão do sistema de redução de ruído Dolby, adotado primeiramente pela Decca Records, do Reino Unido. E o filme de 1971, Laranja Mecânica, seria o primeiro a empregar a tecnologia Dolby, que agora é considerada um padrão da indústria. Muhammad Ali conquistou o título dos pesos pesados de Sonny Liston em 1964, mas os dois se enfrentariam novamente em 25 de maio de 1965. E o desfecho seria um dos mais controversos da história. No meio do primeiro round, Ali passou por cima de um dos jabs de Liston com um rápido direto de direita, derrubando Liston. Os espectadores, no entanto, nunca viram o golpe. Ali foi declarado vencedor, mas devido ao chamado golpe fantasma, muitos fãs vaiaram e gritaram que a luta estava armada. Até 1965, Connecticut tornava ilegal o uso de qualquer droga, artigo medicinal ou instrumento com o propósito de prevenir a concepção. Para contestar a lei, a Planned Parenthood de Connecticut abriu uma clínica de controle de natalidade em 1961. 2 dias depois, ela foi fechada e seus administradores, incluindo Stelly Griswold, foram presos.
Em 7 de junho de 1965, a Suprema Corte emitiu uma decisão de 7-2, afirmando que vários direitos na Constituição protegiam a privacidade conjugal, incluindo o uso de contraceptivos. Em 1964, o químico Norman Stingley inventou um novo tipo de borracha sintética, mas, como não era durável, seu empregador não se interessou. Então, Stingley levou isso para a empresa de brinquedos Wham-O, que descobriu como fazer uma versão mais resistente e usou isso para fabricar a Superbola. Lançada em 7 de junho, ela se tornou uma mania nacional. A Superbola de fato quica sobre uma casa. Veja a Superbola em câmera lenta. É estranho como ela quica na neve. Vendendo mais de 6 milhões de bolas em 7 meses. Uma dessas foi vendida para o fundador da Liga de Futebol Americano, Lamar Hunt, que ficou tão impressionado que sugeriu chamar o jogo do campeonato da NFL de Super Bowl. Este episódio de Timeline é apresentado por... Ele chegou! Meu dia misterioso! Encontro misterioso. Você está pronto para o seu dia misterioso? Não se atrase. Abra a porta para o seu dia misterioso. Dia Misterioso é o novo jogo de romance e mistério da Milton Bradley feito para você. Seu encontro misterioso será um sonho ou decepção? Abra a porta para o seu encontro misterioso. O romance de 1951 de J.D. Salinger, o apanhador no campo de centeio, o tornou um titã da literatura americana. Mas Salinger não gostava de ser famoso e acabou se afastando da sociedade para viver como um recluso. Em 1961, ele disse à revista Time que estava planejando uma trilogia sobre a família Glass, que havia aparecido em Franny e Zoe, de 1961, mas isso nunca se concretizou. Sua última obra publicada acabou sendo Hepworth 16, 1924. Uma história da família Glass que apareceu na revista The New Yorker em 19 de junho. Em 20 de julho, Bob Dylan lançou o single Like a Rolling Stone, que tinha mais influência do rock and roll do que seu material anterior. Em 25 de julho, ele tocou no Festival Folk de Newport, apresentando-se pela primeira vez com uma guitarra elétrica. Durante a apresentação, no entanto, grande parte do público vaiou Bob Dylan por abandonar sua música folk política em favor do rock and roll. Em 1964, Lyndon Johnson anunciou sua iniciativa, chamada Grande Sociedade. E em 30 de julho de 1965, ele começou a trabalhar para torná-la realidade ao assinar a lei do Medicare, que fornecia seguro de saúde para os americanos idosos. Johnson convidou o ex-presidente Harry Truman, que foi o primeiro presidente a propor uma iniciativa nacional de seguro-saúde para a assinatura da lei. Truman foi o primeiro americano a se inscrever no Medicare. Mas Johnson estava apenas começando. Ele assinou a histórica Lei dos Direitos de Voto de 1965. A lei tinha como objetivo proteger os direitos de voto das minorias, especialmente dos afro-americanos nos estados do Sul. Hoje, é amplamente vista como uma das leis de direitos civis mais eficazes da história dos Estados Unidos. O voto é o instrumento mais poderoso já criado pelo homem para derrubar a injustiça e destruir as terríveis leis que aprisionam homens apenas por serem diferentes de outros homens. A onda legislativa de Johnson continuou em 3 de outubro, quando ele assinou a Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965. Seu objetivo era eliminar o sistema de cotas de imigração que beneficiava europeus do Oeste e Norte em detrimento dos do Sul, Leste e outros grupos não europeus. Após sua aprovação, os Estados Unidos veriam um aumento da imigração de lugares como a Ásia e a África. Em 11 de agosto, Marquette Fry, afro-americano, foi parado pela polícia de Los Angeles por dirigir bêbado. A mãe deles, que mora perto, foi ao local onde houve discussão e briga. Nesse momento, uma multidão de centenas de negros já havia se reunido. A notícia da brutalidade policial se espalhou rápido na comunidade. O motim de Watts duraria 6 dias, exigindo ao final 14 mil soldados da Guarda Nacional para contê-lo. Após a poeira baixar, 34 pessoas morreram e danos em propriedades superaram $1 milhão. Condecorado. Oi, rainha! Olha aqui na América, aqui estão os Beatles. Com a Beatlemania quase no auge, os Beatles começaram sua terceira turnê nos Estados Unidos no Shea Stadium,
Queens, Nova York, em 15 de agosto, um dos shows mais famosos de todos os tempos. O show contou com a presença de mais de 55 mil fãs e gerou mais de $300 mil, estabelecendo novos recordes tanto de público quanto de receita. No entanto, devido à multidão gritando, nem os fãs nem a banda conseguiam ouvir a música, que incluía canções como Twist and Shout, Can't Find Me Love e Help. Em 1962, o produtor Bob Rapelson apresentou a ideia de um programa baseado em suas experiências tocando em bandas de rock. Não obteve sucesso, mas após o sucesso do filme dos Beatles, A Hard Day's Night, em 1964, as emissoras se interessaram. Em 8 de setembro de 1965, produtores divulgaram um anúncio de audição em jornais de Hollywood. Centenas de atores responderam, incluindo Michael Nesmith, que disse estar desempregado e esperava conseguir o papel. Peter Tork afirmou que faria qualquer coisa. Nick Dollans também participou. Não foi filmado. O ator vencedor do Tony, David Jones, foi sugerido pelo estúdio como vocalista principal. Eu sou mesmo um cara certinho. E assim nasceram os Monkees. Enquanto isso, em Londres, o empresário Ralph Horton pediu ao empresário Kenneth Pitt para assumir a gestão da banda David Jones and the Lower Third. Pitt não se interessou e contou a Horton que David Jones já era dos Monkees. Então, o Jones de Horton precisava de outro nome artístico. Ele chegou a mudar o nome para Tom Jones. Mas depois que outro cantor com esse nome fez sucesso com It's Not Unusual, David Jones mudou legalmente seu nome em 16 de setembro para David Bowie. Natureza, Will Robinson. Seremos amigos. Vou provar meu valor. Pare onde está. Mais do que uma máquina. Você é nosso amigo. Rodada dupla do Método Nova York. Eu sei, mas você não entende. O placar foi 99 a 86. Você é o 99. Acho que estou sendo seguido. Quem é ele? Provavelmente um comitê de recepção do caos. Ficou evidente que guerrilheiros vietcongues cruzavam a fronteira do Camboja para o Vietnã do Sul. Para impedir essa tática, os Estados Unidos começaram secretamente a bombardear o país, que havia se declarado neutro na guerra em 4 de outubro. Agora, o presidente não tem o direito de bombardear um país neutro. A questão é, o presidente tem o direito de reagir contra concentrações de tropas inimigas que já ocuparam território neutro? De acordo com registros que se tornaram públicos em 2000, os Estados Unidos atacariam o país com quase 3 milhões de toneladas de bombas em cerca de 230 mil missões. Este episódio de Linha do Tempo é apresentado por George Whipple, sua própria placa subindo. Kext, você pode me ajudar a impedir que aquelas senhoras apertem o papel higiênico Charmin? Acho que sim. Agora vocês, mulheres, parem de apertar esse Charmin. Mas o Charmin é tão macio, é irresistível, tem uma maciez gostosa de apertar. Também tem um cheiro bom. Por favor, não aperte o Charmin. No dia 30 de outubro, a modelo inglesa Jan Shrimpton incendiou o mundo da moda ao aparecer no hipódromo de Flemington para o Victoria Derby, usando um vestido branco feito por Colin Rolfe, que terminava 5 polegadas acima dos joelhos. Ao dispensar as roupas femininas típicas dos anos 1960 como meias, Shrimpton surpreendeu os participantes mais conservadores. Apesar da reação imediata, sua aparição se tornaria um momento chave na popularização da minissaia. Como a areia que escorre pela ampulheta, assim são os dias de nossas vidas. Nossa neta sempre sente orgulho da pizza. Isso é uma expressão natural. Fico imaginando o que as namoradas do Mickey diriam se vissem isso. Ele era um bebê lindo. Acho que vou usar isso para chantageá-lo algum dia. Você não conseguiria ir muito longe. Ele é ótimo advogado. O grande blackout do Nordeste dos Estados Unidos em 9 de novembro cortou a energia em Nova York, partes de outros 9 estados do Nordeste e Ontário, no Canadá. Nova York convocou 10 mil membros da Guarda Nacional e 5 mil policiais de folga para controlar o caos. A energia só voltaria pela manhã. Ao todo, mais de 30 milhões de pessoas foram afetadas. Descobriu-se que o desligamento de uma linha de transmissão perto de Ontário causou uma reação em cadeia, levando à falha de outras linhas sobrecarregadas.
9 de novembro também foi o dia das eleições presidenciais nas Filipinas. O atual presidente Diosdado Macapagal buscava a reeleição alegando que ainda precisava concluir reformas muito necessárias. No entanto, isso não aconteceu. Macapagal perdeu para o presidente do Senado, Ferdinand Marcos, populista que prometia ser presidente desde sua primeira candidatura ao Congresso em 1949. Após vencer a eleição, Marcos governaria as Filipinas como um ditador pelos próximos 20 anos, após declarar vitória sobre sua oponente, Corazon Aquino. Na eleição de 1986, no entanto, o cada vez mais impopular Marcos enfrentou acusações de fraude, que se transformaram em uma insurgência em grande escala. Ele renunciou à presidência em 25 de fevereiro de 1986 e, junto com sua esposa, foi levado ao exílio no Havaí em um avião da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 15 de novembro, o lugar mais feliz da Terra era o Cherry Plaza Hotel, em Orlando, Flórida, onde Walt Disney realizou uma coletiva de imprensa anunciando sua intenção de construir algo em 27 mil acres de terra nos condados de Orange e Osceola. Claro, todos estão ansiosos para saber que tipo de atração ou que tipo de uso nós faremos desse ótimo local. Mas neste momento, governador, é difícil explicar tudo detalhadamente. Walt era frustrantemente vago sobre o que exatamente estava construindo, dizendo que seria como a Disneylândia, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Seu plano, desenvolvido nas 2 décadas seguintes, virou o Magic Kingdom da Disney e a Epcot. Em 27 de novembro, Ken Kesey e seus alegres brincalhões realizaram o primeiro acid test em Soquel, Califórnia. A festa foi dedicada ao uso do alucinógeno ainda legal e, segundo alguns, contou com uma apresentação dos Warlocks, que uma semana depois mudariam seu nome para Grateful Dead. Os acid tests, que seriam imortalizados no livro de Tom Wolfe, de 1968, The Electric Kool-Aid Acid Test, acabariam se mostrando eventos-chave na transição contracultural dos Beats para os hippies. Ah, por falar nisso, você sabe tocar Jingle Bells? Não, eu quis dizer Jingle Bells. Sabe, aquelas músicas de Natal, tipo Deck the Halls e essas coisas. Não, você não entendeu nada. Eu estou falando de Jingle Bells. Sabe, Papai Noel? Ho, 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 ho. Visco e presentes para garotas bonitas. Quem te mandou aqui, Givago? Alguém me enviou, comandante. Vou para Uriatim com minha esposa e filho, que vem no trem de Moscou. Sim, nós já verificamos isso. Então? Você coloca a faca com o garfo e a colher, parecendo inofensivo. Talvez você viaje com esposa e filho pelo mesmo motivo. Não. Finalmente, em 7 de dezembro, o Vietcong ofereceu aos Estados Unidos e ao Vietnã do Sul uma trégua de 12 horas, das 19 horas da véspera de Natal até as 7 horas do dia de Natal. Oficiais americanos céticos responderam propondo uma trégua de 30 horas para cobrir o restante do dia de Natal. E a trégua entrou em vigor em 24 de dezembro, mas seu sucesso é subjetivo. Relatórios apontam que o Vietcong fez diversas ações de pequena escala contra as forças dos Estados Unidos antes do fim do cessar-fogo. Mas, relativamente falando, a trégua de Natal acabou sendo um dos períodos mais tranquilos da guerra. E foi assim que 1965 terminou. Walt Disney estava construindo um reino mágico, Ken Kesey estava preparando um Kool-Aid mágico e o mundo inteiro estava aprendendo a apreciar a magia das mini-saias. As coisas estavam melhorando. Te vejo de volta aqui em 1966. E aí, o que você achou? E qual desses itens você achou mais interessante? Conte pra gente nos comentários abaixo. E aproveite para conferir alguns desses outros vídeos de Linha do Tempo.